teste do coraçãozinho pode salvar vidas de bebês que nascem com problemas cardíacos. Em algumas maternidades no Reino Unido, esse teste possibilitou a detecção de 75% das alterações no coração. Juntamente com outros métodos como ultrassonografia e ecocardiograma, a probabilidade vai para 92%. O problema é que esse teste é pouco difundido aqui no Brasil, mas essa realidade pode mudar. Na discussão de hoje, vamos debater uma proposta apresentada aqui na Assembleia Paulista que obriga a realização do teste do coraçãozinho em todos os recém-nascidos nos berçários das maternidades do estado de São Paulo. Para falar sobre o assunto, estamos recebendo o autor da proposta, deputado Jorge Caruso, do PMDB, doutora Luciana da Fonseca, ela que é cirurgiã cardiovascular, e Márcia Adriana Saia Rebordões, presidente da AACC Pequenos Corações. A AACC é a Associação de Assistência à Criança Cardiopata. E eu começo com o deputado Jorge Caruso. Vamos entender um pouquinho a historinha desse projeto. Apresentado em 2011. Como é que ele chegou até o senhor e como é que ele está hoje? Chegou por e-mail. É muito legal. Há uma participação muito grande da população encaminhando e-mails para deputados, explicando problemas, enfim. Claro que muitas vezes os problemas são de cunho pessoal, muitas vezes do cunho geral. Esse foi um e-mail bacana que veio da associação, né? E a Márcia, na sequência, esteve com a gente. E nós colocamos em prática isso. Eu, particularmente, sou casado com uma médica, né? Então, tudo que vem da área médica, a gente procura submeter um pouco a apreciação da minha esposa para entender um pouco mais a questão. Ela também citou da importância, a associação veio, conversou com a gente apresentou o projeto. Hoje, graças a Deus, aí está pronto para ser votado, a gente espera votar. O senhor conhecia o teste do coraçãozinho? Fazia a menor ideia. Passei a aprender depois do e-mail e depois da visita da associação ao meu gabinete. Ele está pronto para votação? Pronto para votação. E como é que o senhor viu a receptividade dos outros parlamentares? Acho que muito tranquila, teve uma passagem muito tranquila pelas comissões, né? E o que nós estamos construindo aqui na Assembleia é uma pauta positiva de projetos de deputados e a gente quer englobar esse projeto na pauta o mais breve possível. Em quanto tempo ele pode ser votado? Qual é a sua expectativa? A sua vontade? Na verdade, como ele está pronto para ser votado, ele pode ser votado amanhã. Né? Opa! Mas é claro que essa é uma casa de leis, é uma casa política e a gente tem que conversar com os demais parlamentares para ver se não há nenhum óbice. E a gente quer fazer isso no próximo colégio de líderes e tentar votar ainda nesse semestre. Doutora Luciana, qual a importância desse teste e por que tão desconhecido? Eu até conversava com a Márcia antes de começar o programa e eu tenho uma filha de 16 anos, não sei se tem tanto tempo esse teste, mas eu nunca ouvi falar. A gente fala do teste do pezinho, do teste do olhinho, do teste da orelhinha, mas o teste do coraçãozinho não. Esse teste é algo relativamente novo e o importante é que 0,8% a 1% das crianças elas nascem com algum tipo de defeito no coração. Por Isso quê, doutora? É pouco conhecido da população. Mas por que esse percentual tão Mas alto? é um fato. É uma doença congênita, em geral não existe uma causa conhecida na maioria dos casos. Existem doenças no coração relacionadas a outras doenças, como a síndrome de Down. Mas o fato importante é que quase 1% dos bebês nascem com algum tipo de problema. E 30% desses, 20% a 30%, são problemas muito graves, em que a criança pode ser aparentemente normal, mas na verdade ter um problema tão sério e ter alta hospitalar sem o diagnóstico e chegar em casa, se sentir mal, voltar ao hospital em más condições, já com risco de vida. Então, o ideal então, seria se fazer o ecocardiograma em todas as crianças. Porém, o ecocardiograma é um exame caro. Então, o teste do coraçãozinho veio exatamente como um exame barato, de fácil realização, para ser um screening, fazer um rastreamento dessas doenças. O que pode significar? Ele implantado, né? Vamos falar do estado de São Paulo primeiro, depois em todo o país. O que ele pode significar? Que resultados ele pode trazer? Então, esse teste ele tem 75% de sensibilidade, se ele for bem realizado. E uma acurácia de em torno de 90%. Então, se você faz o teste corretamente em todas as crianças, somente 25% daquelas crianças com doenças graves vão ter alta. Então, já se reduziu em 3/4 o risco de se dar alta para uma criança com doença muito grave para casa.
né? E simples o método? É simples. Após 24 horas de vida, um profissional da área de saúde na maternidade mede a oximetria de pulso no bracinho, na mãozinha. Que é o batimento, aquilo que a gente ouve? Não, é a oxigenação do sangue. Isso? É um teste que mede exatamente uma curva de oximetria. Não é invasivo, nada. Não é invasivo, não O dói. bebê não sofre. Bebê A primeira não coisa que a mamãe sofre. pergunta, fala assim, meu Deus, ele vai sofrer. Não vai sofrer. Porque o do pezinho a gente já fica com dó. É assim, mas precisa ser bem feito, o bebê precisa estar em repouso, quietinho, calminho, então precisa realmente tomar cuidado. Então se mede a oximetria de pulso no bracinho direito, depois em um dos membros inferiores da criança. E se houver uma saturação de oxigênio abaixo de 95%, ou então a diferença de oxigenação entre a mãozinha direita e um dos membros inferiores for maior do que 3%, essa criança, então, daqui a 1 hora, deve ser feito um novo teste do coraçãozinho nessa criança, uma nova oximetria de pulso. Que é uma tendência que ela tem um problema. Porque pode ser uma coisa momentânea. Então, e o custo é praticamente zero. É praticamente zero. É preciso, então... E a maioria das maternidades já tem um oxímetro de pulso. Sim. Né? Então, daqui a 1 hora se repete o exame, então. Repetiu, deu a mesma diferença de oxigenação, ou então a saturação abaixo de 95%, então essa criança é encaminhada para avaliação de um cardiologista com um ecocardiograma também. A gente não tem a cultura da prevenção, né, Márcia? Eu falei sobre desconhecimento. Você teve um problema, sofreu na pele, perdeu um filho, né, por um problema cardíaco. Soube do teste do coraçãozinho antes do problema? Como é que você se envolveu nessa questão? Na verdade, o teste do coraçãozinho não existia ainda no Brasil Brasil nessa época. Meu filho nasceu no ano de 2006. Ele tinha uma cardiopatia congênita grave, né, considerada bastante grave. E na época eu tive acesso ao ecocardiograma fetal, que seria o ideal realmente para diagnóstico das cardiopatias congênitas graves e para que as crianças nasçam em hospitais especializados que possam tratar, né, da criança. Meu filho teve esse diagnóstico ainda na gestação, com 20 semanas de gestação, e nós viemos para São Paulo. Sou do interior de São Paulo, de Bauru, e aqui em São Paulo ele teve as chances dele. Ele foi operado logo que nasceu, depois com 4 meses e meio e depois aos 2 anos. Qual foi o problema dele? O que ele tinha no coração? Ele tinha uma cardiopatia chamada síndrome de hipoplasia do coração esquerdo, que, assim, Isso popularmente falando, só metade do coração dele funcionava e a metade mais fraca, né, doutora? Então, era bem grave o caso, né? Mesmo assim, ele teve a chance dele, ele sorriu 3 anos e meio. Eu costumo dizer que meu filho foi feliz 3 anos e meio. E depois da partida dele, ainda enquanto tudo acontecia, a gente no hospital conhecendo outras famílias, eu vi a necessidade das famílias se unirem e de existir um apoio e de existir também programas de saúde voltados para cardiopatas, porque eu nunca tinha ouvido falar, ninguém sabia. Então era uma coisa assim muito tabu, a gente quase que se sentia assim, pessoas quase ETs. E como é que você tomou conhecimento do teste do coraçãozinho? Bom, aí depois, já com a associação formada, no ano de 2011, em setembro de 2011, eu vi publicado no Reino Unido esse estudo a respeito do teste do coraçãozinho. Eu achei muito interessante, né, e decidimos trazer para o Brasil. Procuramos a doutora Luciana e mais 2 médicos que nos auxiliaram a redigir o documento, a redigir esse projeto, né, e a partir daí começamos a enviar para alguns parlamentares. O doutor Jorge Caruso foi um dos primeiros que nos apoiou. Logo, já 2 meses depois que nós começamos, ele já abraçou a causa, já propôs o projeto, e hoje o projeto assim está sendo muito bem visto, já foi aprovado em 8 estados, 67 cidades, e está tramitando em 15 estados, inclusive o estado de São Paulo, e mais 40 e tantas cidades. Olha que interessante. Diga, doutora. E a Sociedade Brasileira de Pediatria também tem se empenhado, e já existe uma orientação aos médicos, aos neonatologistas, da realização desse teste do coraçãozinho. Geralmente ele é feito na UTI, né? Dentro da maternidade ainda. Em geral, as crianças, elas têm alta em torno de 36 a 48 horas de vida.
Então, após as primeiras 24 horas, esse teste deve ser feito. Então, já é uma orientação da Sociedade Brasileira de Pediatria. Alguns hospitais já oferecem esse teste aqui em São Paulo, em mas São particulares, né? Eu acredito, eu não tenho certeza, mas eu acredito que alguns hospitais públicos também já realizem esse teste, mas não é uma obrigatoriedade. Se houver o pedido da mãe, por exemplo. Isso. Não, o que eu li é que esse teste está sendo realizado geralmente quando a criança vai para uma UTI. Por algum motivo diverso, enfim, desconhecido. Só se apresenta já um caso. Já um caso, aí ele é feito na UTI. O problema é exatamente esse. É preciso que a criança exteriorize a doença para ser diagnosticada. Então, o teste é exatamente para pegar aquela criança que aparentemente é saudável e que você levaria tranquilamente para casa, ela não tenha alta com essa cardiopatia grave. Agora ela volta, por exemplo, essa criança que não tem a detecção da doença na maternidade. Dependendo da cardiopatia, em quanto tempo ela começa a apresentar os sintomas? Então, essa doença que a Márcia falou, vamos dar a Márcia como síndrome exemplo. do coração esquerdo hipoplásico. Felizmente, hoje, a medicina evoluiu muito, então o diagnóstico intraútero já é realizado, o tratamento dessa doença, que até a década de 80, no mundo inteiro, não existia tratamento para essa síndrome do coração esquerdo hipoplásico. Então, a partir da década de 80, se começou em alguns centros, nos Estados Unidos, na Europa e depois no Brasil. Mas como ainda a criança, ainda o feto no útero, você no aponta caso, essa questão. você pode detectar a questão é a seguinte, ainda. se a gente considerar o sistema de saúde nosso, das pessoas que têm acesso a uma saúde qualificada ou não, qual a possibilidade de uma pessoa que não vai para um hospital particular de saber que seu filho, ainda dentro da barriga, já é portador? Então, isso é muito difícil. O acesso a esses exames ainda é restrito no nosso país, né? Mas, como eu estava falando, essa cardiopatia, ela também mostrou um progresso na evolução, não só do diagnóstico, como do tratamento. Então, no Brasil, hoje, nós, por exemplo, temos mais de 80% de sobrevida no primeiro estágio do tratamento. Então, é um tratamento estagiado e nós temos vários pacientes hoje que já estão com 13, 14 anos, convivendo e vivendo muito bem com essa doença. Infelizmente, a Márcia perdeu o filho dela, era um menino muito bonito também, mas ele teve outras complicações, né, decorrentes da doença, que é uma doença grave. Entendi, mas, por exemplo, eu tenho um bebê hoje, não faço o teste, vou para casa. Que tipo de sintoma esse bebê pode apresentar? Por quê? Porque é muito difícil, a gente não tá, o bebê não fala. Porque a gente não tem aquela coisa. Eu lembro que quando a minha filha nasceu, eu ficava toda hora olhando no bercinho para ver se ela estava respirando. Sua esposa deve ter feito isso, o senhor deve ter feito isso. Que sinal esse bebê pode apresentar para que eu seja alertada de que, de certa forma, ele pode ter um problema no coração? Isso é muito importante. Se a criança ela se cansa mais ao mamar, ela apresenta uma sudorese mais intensa durante as mamadas, ela interrompe a mamada para respirar, ou então se ela apresenta algum grau de cianose, ela fica um pouco roxinha quando chora, ou mesmo estando paradinha ela está roxinha, então é sinal de que tem algum problema que pode ser cardiológico ou não. Agora, deputado, não se pode ampliar esse projeto? Vamos pensar o seguinte, a gente falou sobre a questão do teste do coraçãozinho. Perfeito. Mas nas disposições do projeto, colocar exatamente isso, se houver a necessidade de testes complementares como o eco, como ela falou, é um custo alto, ou uma ultrassonografia, de se complementar isso, é possível ainda emendar o projeto para garantir mas aí isso? Você precisaria de um estudo maior. Há uma variedade muito grande de exames posteriores a uma constatação de um problema, né? É uma questão de estudar, de debater até, talvez previamente na Comissão de Saúde, para ver se a gente pode melhorar ou não esse projeto. Eu sempre falo o seguinte, nós deputados a gente tem que colocar no papel o que de fato está acontecendo na sociedade, o clamor da sociedade, os seus problemas, enfim, né? Mas é uma hipótese, sim. Porque a gente está pensando o seguinte, como a Márcia colocou, eu tive a oportunidade de fazer o eco. Algumas doenças, como foi colocado no estudo do Reino Unido, me corrija, doutora Luciana, se eu estiver errado, eles tiveram 70 e poucos % com o teste do coraçãozinho e reforçando com outros métodos, como a eco e a ultrassonografia, foi para 90 e poucos % mas só desses testes eu complementares. creio que, com a detecção de algum problema, já há esse encaminhamento. Já há um encaminhamento automático. Vocês não podem dar alta numa criança que tem um problema. Alguma coisa automática. É a visão, né? A orientação é exatamente deveria ser feita assim. Se o teste mostrar positivo, que existe alguma alteração, obrigatoriamente a criança tem que ser avaliada por um cardiopediatra
com o ecocardiograma. Mas ele só é eficaz nessas 24 horas? Eu posso, por exemplo, uma mãe está me ouvindo agora, o filho já tem 1 mês de nascido, quiser fazer esse teste, vamos dizer assim, Pode. não é tão eficiente? Não, ou é pode, ainda? mas se a criança está viva e está bem, com 1 mês de vida, obviamente ela já não tem, provavelmente, uma doença tão grave grave, no coração. Certo. Né? Mas, obviamente, o teste tem valor depois também. Porque a gente é Quer meio dizer que desesperada, uma né? criança com 6 meses, se fizer um teste e der essa variação entre a mão e o pé de 3%... Alguma coisa está errada com Tem ela. alguma coisa errada. Eu preciso ir para o intervalo rapidinho, mas a gente volta já já, não saia daí.